Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu vou editar esse vídeo e vou postar, porque eu gravo várias coisas e não posto. Mas hoje eu fiz até um roteiro aqui para me guiar um pouco e tentar ser um pouco mais concisa, fazer um vídeo mais dinâmico, para explicar para vocês como é que eu entrei na faculdade de medicina, com 7 meses de cursinho, vindo de escola pública, sem renda, tudo do mais lascado que tinha, eu consegui chegar. E o meu ponto é, se eu conseguir, eu acredito que muitas pessoas conseguem. E eu quero passar essa mensagem adiante. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para quem está assistindo esse vídeo com a intenção de fazer cursinho, de fazer pré-vestibular, fazer o Enem, não vai ser fácil, tá? Nunca é fácil, não foi fácil para mim, não conheço ninguém que fale assim, para mim foi de boa, foi tranquilo, porque é um processo difícil, a gente tem que abdicar de muitas coisas para conseguir, mas isso não significa que você tenha que desistir ou de não tentar. Eu acho que é válido desistir também, chega um momento que você fala, tá, não dá mais, mas a maior parte do tempo você tem que falar, dá sim, eu tô indo atrás disso. Só checando. Então tá. Por muitos anos eu sonhei com a realidade que eu vivo hoje. Eu sonhei, assim, nos meus sonhos mais altos, mais gananciosos, que um dia eu faria medicina, desde muito novinha. Só que eu sempre fui muito pé no chão, até demais, e me falava também que não ia conseguir. Não vai dar certo, você não vai conseguir, porque você é pobre, você não tem recurso, você não vai ter como fazer cursinho, não tem como pagar, não vai ter como pagar os livros. Tipo assim, eu sempre achava uma desculpa do porquê que eu não ia realizar o meu sonho. E eu fiz isso até o último momento. Até enquanto eu assinava a minha matrícula, eu pensava, eu não vou conseguir fazer medicina. E isso se estendeu na faculdade, porque é um pensamento que a gente acaba afetando diversas áreas. Eu confiava em mim em um grau tão baixo que eu achava que eu não tinha capacidade de passar, mesmo que eu me esforçasse e fizesse o meu melhor. Só que aí eu entrei na primeira faculdade, enfermagem, Unifesp, saí. Nutrição, UFPEL, saí. Veterinária, UFPEL, fiz 2 semestres. E falei, tá, não é pra mim. No meio do primeiro semestre, eu vi que tinha medicina aqui na UFPEL, vi as notas de corte e falei, eu vou tentar. Porque eu decidi, eu não vou ficar pulando de curso em curso, sendo que o que eu realmente quero é medicina. Eu não me via fazendo outra coisa. Então eu fui, comecei a estudar pelo Descomplica, sozinha em casa. Quando eu chegava da faculdade, eu sentava e ia estudar, e eu fiz o meu primeiro Enem. Esse primeiro Enem que eu fiz, depois que eu já estava na faculdade, assim, eu digo que foi o primeiro Enem para medicina. Eu tirei uma nota de 680 e alguma coisa. E aí, com essa nota, eu falei, tá, o que eu posso fazer? Desistir ou insistir e tentar buscar a aprovação. E foi isso que eu fiz. Eu fui em vários cursinhos aqui da cidade de Pelotas, levei as minhas notas e falei, olha, eu não tenho um tostão para pagar no cursinho, mas eu posso trabalhar aqui e em troca eu assisto às aulas. E por muita sorte, eu encontrei uma pessoa maravilhosa que me cedeu uma bolsa de estudo 100%. E eu fazia alguns trabalhos assim no cursinho, mas nada muito grave, assim, muito que despendia muito tempo. Eram coisas mais triviais, assim. Ajudava ali na sala e como monitora, e aí eu podia assistir às aulas, tinha material e tudo mais. Então eu fiz 7 meses de cursinho. Tive que abandonar 3 vezes o ensino superior, porque eu sabia que eu não ia ser feliz, porque o que eu queria era medicina. Aí então eu fiz o primeiro Enem, tirei uma nota perto de 685, e depois eu fui de cursinho em cursinho pedindo bolsa. Eu falei que, olha, não tenho dinheiro para pagar cursinho, mas eu posso oferecer meu trabalho. E assim que eu fiz. Aí eu fui chamada em um cursinho, depois de algum tempo, eu fui chamada em um cursinho porque eu tinha ganhado a bolsa integral para fazer o cursinho.
E eu fiz 7 meses desse cursinho. Quando eu estava fazendo ele, teve uns problemas na minha família de saúde que me afetaram muito e eu não conseguia mais ir pro cursinho. Então eu só fiz 7 meses e 3 meses antes do Enem eu parei de ir. Eu não conseguia sair de casa. Assim, foi muito difícil porque eu fiquei doente de ver uma pessoa que eu amo muito doente e não poder fazer nada, sabe? Eu fiquei traumatizada, sei lá. E aí eu parei de ir pro cursinho, não conseguia ir. Falei, tá, perdi minha bolsa, perdi meus estudos, não tô fazendo veterinária, não tô fazendo nada. E ninguém sabia. Ninguém sabia. Só minha mãe. Porque assim, eu não queria criar expectativa, porque eu tinha certeza que eu não ia passar. Então eu não queria nem criar expectativa em ninguém, pra não frustrar ninguém. Minha mãe eu contei porque é minha mãe, mas só que pra minha mãe eu conto tudo. Então foi isso. Se eu parasse de ir, eu ia perder meus auxílios e eu tinha uma chance de passar em medicina. Porque se eu parasse de ir, eu ia perder meus auxílios e eu não ia conseguir me manter aqui em Pelotas estudando. Eu só tinha aquele ano que eu ia rodar, só que aí eu ia conversar com a coordenação da universidade e falar, ó, mudei de curso, agora eu vou fazer tudo mais. Porque naquele momento eu estava me sustentando com o dinheiro da universidade e que meus pais me mandavam. Então eu fiz o Enem, assim, muito despretensiosa, porque eu não tinha feito as revisões finais, não tinha feito redação final, não tinha feito nada, assim, eu não estava pronta. E eu fiz o Enem por fazer mesmo, sabe? Pra sair de casa. Eu lembro que durante a prova eu tomei 3 comprimidos de Rivotril, porque eu estava muito nervosa. E eu tinha medo, assim, de tudo, sabe? Tudo que podia acontecer. E aí eu fiz a prova, saí pensando assim, tá, eu vou ter que renovar minha matrícula no cursinho ou tentar em outro, porque eu tinha conseguido em 2, na verdade. Aí eu vou ter que renovar em outro e vou começar do zero. Eu vou começar do zero e desse ano eu vou estudar mais ainda. E eu não sei, sabe, o que eu vou fazer. E aí tá. Aí começou a ser chamadas as pessoas na UFPEL. Eu coloquei a UFPEL como primeira opção e só. Eu não coloquei segunda opção. Eu não tinha outra opção. Eu tinha que passar na UFPEL, porque o meu noivo já estava aqui, já estava fazendo faculdade aqui de engenharia civil, e eu vim pra cá. Então eu não tinha como me mudar de novo. Eu não tinha como fazer toda essa mudança de novo, porque eu tinha feito ela há menos de 2 anos. Então tinha que ser aqui. Então eu coloquei só a primeira opção, o FPEL, e só. E aí eu fiquei em terceiro da lista de espera. Eu não sabia se eu ia ser chamada, porque a gente sempre acha que não vai dar, porque não vai rodar, quem vai desistir de medicina na federal, não vai ir. Só que aí foram chamando as pessoas, comprovando os documentos, a renda, a cota e tudo mais. E aí acabou que chegou em mim. Dia 13 de março de 2020, eu estava na minha cama, deitada. Não fui pro cursinho nesse dia, porque eu falei, eu não vou aguentar ver todo mundo me encarando, perguntando se eu passei, eu tendo que falar que não. Eu não fui pro cursinho, eu fiquei sozinha em casa. Foi um dia bem difícil, assim, tipo, de ficar me martirizando, assim, sabe? Tipo, ai, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E aí tá, eu abri e fechei a lista várias vezes, não tinha coragem de buscar o meu nome. Porque eu tinha medo dele não estar lá. E aí tá, numa dessas eu fui, coloquei meu nome e vi que tava. Eu vi várias vezes a mesma lista, pra ter certeza que eu não tava delirando, que eu tinha passado em medicina. Então, assim, foi uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Eu tava muito desacreditada. Aí eu liguei pra minha mãe, ela tava no trabalho dela, e aí ela falou assim, ai filha, que legal, tipo, muito contida, assim, sabe? Ai filha, que legal, que bom. E eu sabia que ela queria gritar, mas ela não podia porque ela tava no trabalho. Aí meu pai passou na frente do trabalho dela, entrou lá, e aí ela viu meu pai, começou a chorar, começou a gritar, começou uma festa na minha família. Minha prima me ligou, foi uma festa. Meu vozinho na época tinha, não tinha tido ainda sinais de Alzheimer, e tava dançando, falando que a neta ia ser doutora, e, e são coisas assim que nada já valeu a pena, sabe? Mesmo que eu não me forme médica, só pelo que eu já passei até aqui, por ter visto um parto, por ter visto
cirurgias, por ter visto coisas que eu nunca imaginei que fosse ver, já valeu a pena, sabe? Porque o meu sonho era entrar em medicina. E agora o meu sonho é sair, né? Mas só que eu já entrei, que era a parte mais difícil, que mais me limitava. E agora eu tô aí matriculada na UFPEL, tô no 7º semestre da faculdade, com muito suor. Era pra eu estar mais na frente, mas eu acabei rodando de turma, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas aí eu rodei de turma algumas vezes. E aí eu tô no 7º semestre da UFPEL. Tô muito empolgada porque agora é no hospital. E no hospital é tudo muito grave, muito diferente. São coisas muito diferentes de ambulatório, que foi o que eu tive no último semestre agora, no 6º. Só ambulatório. No ambulatório a gente vê casos mais simples, mais controlados. No hospital é a gente que tá exacerbada, tá com algum problema. Então, certamente eu vou ver coisas assim muito difíceis, mas que servem para o meu aprendizado. E aí é isso. Foi assim que eu entrei. Eu pedi bolsa nos cursinhos, consegui uma, estudei, aproveitei. E em 7 meses eu consegui estudar o suficiente para passar. E aqui na UFPEL. E é isso, gente. O resto é história para outro vídeo. Espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo, porque quando eu vim fazer faculdade aqui não tinha, e eu procurava, assim, referências dentro da universidade, eu não achava. Então, se alguém estiver vendo esse vídeo pensando em vir para a UFPEL, venha. A UFPEL é maravilhosa. O clima da cidade é ruim, mas o resto é bom. E vale muito a pena correr atrás dos nossos sonhos. Não desistam. Beijo, tchau.